Abra comigo sua Bíblia, então, em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 14. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 14. E logo após nós vamos ler 2 Timóteo 1, 6. 2 Timóteo 1, 6. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 14. Não sejais negligente para com o dom que você recebeu, o qual foi dado mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. E também 2 Timóteo, como nós adiantamos, capítulo 1, versículo 6. Por essa razão venho lembrar-te que reavive o dom de Deus que está em você, pela imposição das minhas mãos. Por esta razão venho lembrar-te que reavive o dom de Deus que está em você, pela imposição das minhas mãos. Aqui, tanto na primeira quanto na segunda carta que Paulo escreve ao discípulo Timóteo, ele faz uma exortação, ele faz duas colocações muito próximas, muito parecidas, a respeito da maneira que Timóteo deveria agir com relação ao dom que Deus havia lhe dado, a capacidade sobrenatural ou ao carisma, ao revestir especial que Deus havia dado a Timóteo. Sabia que todo cristão, eu e você, recebemos do Senhor, na unção do Espírito Santo, capacidades sobrenaturais? Quantos sabem aqui que Deus usa a sua vida? Quantos sabem aqui que Deus em algum momento, desde a sua conversão, olhou para você e derramou algo sobrenatural sobre a sua vida? E eu quero te dizer, se você tem dúvida sobre isso, não tenha dúvida, porque isso faz parte do revestir do próprio Espírito Santo. E aqui Paulo estava trazendo a Timóteo duas exortações que servem para mim e servem para você, irmão. Serve para você, igreja. Serve para você que me acompanha nesse momento aqui pelo YouTube ou talvez pelo Spotify. Ele está dizendo aqui em 1 Timóteo capítulo 4, ele está dizendo: ei, Timóteo, não deixe de prestar atenção ao que você tem. Ele está dizendo a Timóteo, e também a mim e a você que fazemos parte da igreja, não faça do dom que Deus te deu algo secundário, algo sem relevância, algo sem importância. Ele está dizendo aqui em 1 Timóteo 4,14, não se esqueça, não deixe de lado, não deixe para depois a palavra, a unção, aquilo que o Senhor te deu. Quantos recebem dos céus essa palavra que foi dada a Timóteo e que também é para a igreja do Senhor Jesus? Amém? O dom é algo importante, irmão. O dom é algo importante, minha irmã. O dom é algo que o Senhor nos concedeu para algo. Todo dom, ele tem um propósito, ele tem um porquê, ele tem um destino. E aqui quando ele fala no versículo 6 de 2 Timóteo 1, ele fala que reavive o dom. O que quer dizer reavivar o dom? Ou talvez alguns tenham aqui na sua Bíblia, eu te admoesto. Quer dizer assim, Timóteo, eu reforço o que você já sabe. Irmãos, eu não vou pregar nada novo aqui hoje. Eu não tenho nenhuma revelação sobrenatural que você nunca encontrou na sua vida. O que Paulo está dizendo aqui para Timóteo, o que eu trago aqui por consequência para vocês é: eu te lembro daquilo que vocês já sabem. O Senhor nos lembra nessa noite daquilo que nós já sabemos,
que os dons não podem ser esquecidos, que o revestir do alto não pode ficar de lado, que nós não podemos deixar longe dos nossos pensamentos ou atitudes aquilo que Deus nos entregou. Quantos sabem que o Senhor te revestiu aqui para algo nessa terra? Amém? Para edificar alguém, para abençoar alguém, para fazer a diferença desta terra, dentro da igreja, ou fora dela, porque a igreja é a eclésia, chamada para fora. Escute, os dons que o Senhor nos deu, eles são para a edificação da igreja, mas eles são também para salvar, para levar, para mostrar ao Senhor Cristo, o Salvador. Amém? Ele está falando aqui, não deixe isso adormecido. Ele está falando aqui, a tradução quer dizer, mantenha a chama acesa. Ô irmão, se tem algo que nós somos desafiados, é a manter acesa dentro de nós aquela chama do primeiro amor. Aquele fogo não pode se apagar. Escute, aquela vontade, aquele desejo lá do momento da conversão. Quantos se lembram? E existe uma palavra muito ruim, que muita gente, até na boa intenção, fala para um crente fervoroso, fala para um crente animado, fala para alguém que quer servir o Senhor, fala assim: tô vendo que você está no fogo, tô vendo que você está no primeiro amor, depois passa. É tão bom esse momento, vive esse momento, mas isso vai passar. Você já ouviu algum crente falando? Talvez você ouviu alguém te falando sobre isso. Eu quero te dizer, Paulo está nos lembrando aqui, apenas mantenha a chama acesa, porque ela está aí, é dada por Deus, é presente do Espírito para nós. A chama não precisa se apagar. A nossa vida cristã não pode, não deve cair no comodismo, não deve estar na mesma, aquela vida morna, fria, aquela coisa religiosa. Paulo está querendo dizer aqui também, ative Timóteo, ou reative a chama que o Senhor te deu. Igreja, eu estou aqui para dizer a cada um de vocês, como quem também ouve esta palavra, reative a chama que o Senhor colocou dentro de ti. Se Ele te deu um chamado, se Ele te deu uma palavra, se Ele te trouxe algo dos céus, se Ele te capacitou, isso não se perdeu, isso não se apagou. E é interessante porque que Paulo fala isso a Timóteo? Porque havia uma preocupação muito grande no coração do apóstolo. Paulo era um homem como eu e você, Timóteo era um homem como eu e você, sujeito a sentimentos, pensamentos, problemas. Paulo demonstrava aqui a sua preocupação com o discípulo, porque ele sabia que Timóteo passava por um momento complicado. Escute, Timóteo era um jovem pastor. Ele pastoreava uma igreja, segundo os estudiosos, que tinha talvez até 100 mil membros. E ele era um pastor relativamente jovem, ainda um tanto inexperiente. Timóteo era um homem com saúde frágil. Paulo faz demonstrações sobre isso. A saúde de Timóteo não era perfeita, não era das melhores. Timóteo era um homem tímido. Você imagina um homem tímido falar com multidões? Você imagina um homem tímido conduzir tantos a Cristo? Que coisa difícil, que coisa complicada. Faz sentido Paulo se preocupar. Paulo também se preocupava porque Herodes estava naquele tempo perseguindo a igreja de maneira forte, levando muitos à morte. Havia uma grande perseguição neste momento. Era perigoso ser cristão. Era perigoso servir a Cristo. Era algo para se viver ou para se morrer. Paulo estava muito preocupado com aquele jovem. Por quê? Porque ele sabia que ele iria morrer. A segunda carta de Timóteo é a última carta que ele escreve. Ele estava à beira da morte. E ele sabia que aquele jovem pastor com tamanhas responsabilidades iria ficar
sem alguém diretamente para apoiá-lo, para ajudá-lo. Então Paulo pensava, puxa, ele sabe que eu vou morrer. Como é que está a emoção dele? Como é que está o sentimento dele? Como é que ele vai reagir a tudo isso, ao momento complicado? Era um momento também, irmãos, em que haviam falsos mestres na igreja. Estude a primeira carta de Timóteo para você ver. E o que nós vemos hoje não é novo. Já no nascimento da igreja começaram a pipocar os falsos mestres, falsos profetas, falsos pastores. Sabe essas coisas absurdas que nós vemos por aí hoje? Quem fica chocado às vezes com o que você vê na TV, na internet, o que você ouve falar dentro de igreja? Faz um sinalzinho aí. Toda semana eu me escandalizo. Então quando eu falo assim, não, agora é o fim, não pode ter algo pior que isso aqui, aparece um troço novo. Só que isso tudo não é novo de verdade, apenas mudou de roupagem. As heresias, as mentiras, o interesse em dinheiro, o interesse em poder, em tudo isso e muito mais, já estava acontecendo em meio à igreja, contra a igreja naquele tempo. Então Paulo se preocupou muito com aquela ovelha, com aquele discípulo amado. E talvez eu esteja falando com pessoas aqui que sabem que tem a chama do Espírito, sabem que receberam dons dos céus, sabem que receberam carismas, fogo, poder, sabem que passaram por avivamento, sabem que Deus te chamou para algo. Mas talvez eu esteja falando aqui também com pessoas que, assim como Timóteo, estão num momento complicado, estão num momento difícil. Talvez a gente aqui da igreja, que anda junto, que caminha junto, nem saiba o que você está passando na tua casa. Talvez você não tenha Nero te perseguindo, mas talvez você tenha uma sogra te perseguindo. Talvez você não tenha aqui os falsos profetas do primeiro momento para te escandalizar. Mas às vezes você ouve notícias na internet de igreja, de pastor, que você tem desgostado teu coração da fé. Você tem tido traves, você tem tido medo. Você tem questionado, será que vale a pena continuar nisso? Será que é real os anos de fé que eu tive? Ou será que eu fui iludido esse tempo todo? Talvez você esteja passando por problemas que estejam fazendo te pensar em abandonar, em parar, em desistir. A mensagem das cartas de Paulo era muito nesse sentido para Timóteo. Como quem diz, Timóteo, não desista por causa dessas coisas. E eu estou falando aqui para você que talvez ainda está atordoado por algo que você viu, que você passou, que você tem passado na sua vida pessoal, na sua casa, na sua família, talvez no seu trabalho, talvez por onde você passou dentro de uma igreja. Coisas que você ouviu, que você viu, e que jamais deveriam ter existido. Eu quero dizer para você, irmãos, desistir da fé não é uma opção. Desistir da fé não é uma opção. Primeiro porque não resolve os nossos problemas. Eu estou com um problema no meu trabalho, meu Deus do céu. Está complicado, a coisa está difícil lá. O que eu vou fazer para melhorar aqui na minha empresa? O que eu vou fazer? Já sei, vou sair do louvor. Não resolve nada sair do louvor. Não resolve nada deixar os nossos dons. Meu Deus, está tão complicado aqui o meu casamento. Jesus, meus filhos não me ouvem. Perdi a paz com minha esposa. Tudo dá atrito, tudo dá problema. Tive uma ideia, vou parar de orar. Não vai resolver nada. Mas às vezes é dessa maneira que nós fazemos, é dessa maneira que nós pensamos. Quando as coisas apertam, em vez de corrermos para o Senhor, muitas vezes nós corremos para longe, deixando o Senhor e deixando o chamado que o Senhor tem nos dado. Irmão, não deixe os seus dons, não deixe os talentos, não deixe os presentes do alto que Deus lhe deu. Dá uma olhada para quem está pertinho de você. Dá uma olhada, vira o pescoço assim, ó. Dá uma olhada, dá uma olhada, dá uma olhada. Vira para trás, dá uma pescoceada assim, ó.
Olha quanta gente talentosa que tem aqui. Olha quanta gente capacitada pelo Espírito Santo. Olha quanta gente que o Senhor deu uma palavra, uma graça e uma unção especial. Você já viu quando a pessoa tem unção para algo? Tem um chamado para algo? A gente que não tem aquele mesmo dom, aquele mesmo talento, aquele mesmo presente, a gente olha e fala assim: meu Deus, é tão fácil para ele. Se fosse eu desmaiava. Você olha assim, a irmã, e fala: meu Deus, é muita graça de Deus, é muito... Como é que pode alguém fazer tão bem, falar tão bem, agir assim com tanta excelência? Quem já olhou e se alegrou por ver a unção de Deus na vida de alguém? Amém? Não é maravilhoso? É maravilhoso, mas eu quero te dizer, sobre você também há uma graça especial para fazer algo, para fazer coisas, para ser instrumento dos céus de uma maneira incrível, sobrenatural e igualmente talentosa. Quantos se alegram disso? Quantos podem dizer glória a Deus por isso? Por isso parar não é uma solução. Por isso desistir não é uma opção. Por isso nos esfriarmos não é algo que nos ajuda, que acrescenta. Isso apenas nos faz perder tempo. E o tempo está passando. E as rugas estão chegando. E o cansaço vai batendo a porta. Quem sabe do que eu estou falando aqui? É ou não é verdade? Vai lá, irmão, manifesta aí sua veieira aí, vai lá. Você está jovem demais, minha sogra, fica tranquila. Irmãos, escute, nós temos um chamado do Senhor, uma palavra do Senhor. E esta palavra não é para se cumprir nos céus, é para se cumprir na terra. As habilidades, os dons, aquilo que Deus nos deu, são para servi-lo aqui. E é sobre isso que Paulo estava falando a Timóteo. Timóteo, não deixe as distrações, não deixe os problemas, não deixe as pessoas ou suas próprias mazelas roubarem aquilo que Deus tem para você, aquilo que você tem por fazer. Tem coisa que é só você que vai fazer, porque é uma palavra do Senhor para você. É um presente do Senhor para você. Aliás, você sabia que dom significa presente? Dom não é um peso. Uma fala que eu acho muito ruim, muito errada. Não acho que é por mal, mas é um comentário muito comum no meio cristão. É assim: nossa, é tão difícil servir a Deus, né? Não é. Porque é um presente o dom que Ele nos dá. Alguém às vezes, para ser solidário assim, a gente, pastor, fala: nossa, não sei como é que vocês aguentam ser pastor, deve ser muito complicado, muito difícil. Não tem a ver com a gente, tem a ver com a capacitação do alto. Aquilo que nós temos chamado, aquilo que nós temos vocação, aquilo que o Senhor nos presenteou, é aquilo que nos capacita e nos coloca num lugar de potência, num lugar de bênção, de sermos instrumento de honra a Deus. Escute, nós não precisamos e nem devemos de maneira alguma desejar os dons que outros têm, ou fazermos aquilo que outros fazem, mas aquilo que Deus colocou na minha e na sua mão para fazer, aquilo que Deus pôs peso, importância, aquilo que faz brilhar teu coração, aquilo que você quer falar, aquilo que você quer pôr a mão, aquilo que você quer ajudar, aquilo que você olha na igreja e fala assim: meu Deus, ninguém está vendo isso. Provavelmente outros estão vendo também, mas sabe por que no teu coração aquilo queima? Porque tem um lugarzinho para você lá, tem um lugarzinho para mim lá. E é aí que nós devemos estar. 1 Pedro 4,10 diz assim, 1 Pedro
4:10. Cada um exerça o dom que recebeu. O dom não é comprado. O dom não é escolhido. Eu posso até buscar especificamente o dom, mas o dom é uma dádiva que o Senhor olha e Ele fala: eu vou dar esse dom aqui para esse meu filho. Essa minha filha aqui, eu acho que vai bem esse dom aqui, ó. Tuf. Esse meu filhão aqui, chegou agora, mas eu já vou capacitar ele aqui, ó. Essa minha filha aqui está há muito tempo aqui na fé. Vou entregar algo novo para ela. Está aqui, minha filha. Diz aqui: cada um exerce o dom que recebeu para servir aos outros. O dom não é para servir a mim. O dom não é para a nossa vaidade. O dom não é para o nosso orgulho. O dom não é para o nosso contentamento. O dom não é porque eu me sinto bem, porque me faz bem, porque aquilo me alegra, embora eu fique alegre, embora eu fique feliz, embora é tão gostoso, é tão bom, é tão enriquecedor. Quando a gente está na nossa área de talento, de dons de Deus, de vocação do Senhor, mas o dom é para edificar o próximo. Nesta semana eu falei para uma pessoa aqui da igreja: velório e visita em hospital, ninguém faz por prazer próprio. Nós não fazemos por nós mesmos, nós fazemos pelo próximo. Eu não vou no velório porque é prazeroso. Que prazer que tem em velório? Ai, estou tão inspirado para ir no velório, hoje tem um velório, eu vou lá. Ninguém tem esse prazer mórbido, não é assim que funciona. Mas se alguém perto de você falecer, se alguém que você conhece, alguém que você ama, alguém que você tem como ministrar, como abençoar aquela família que ficou, vá ao velório. Ai, pastor, mas eu não gosto. Eu também não. Mas eu não vou por causa de mim, eu vou por causa do próximo. Quem diz amém? Eu vou lá orar, eu vou lá abençoar, eu vou lá ajudar aqueles que ficaram, eu vou lá levar consolo, eu vou lá levar uma oração. Eu não vou falar nada, mas às vezes eu vou lá e vou dar um abraço, e no abraço o Espírito Santo está ali curando alguém. A mesma coisa numa visita de hospital. O hospital é um lugar de gente enferma, tem gente passando dor, tomando picada, é um lugar difícil, né? Aquela roupinha, aquela comida, aquele ambiente difícil. É um lugar, graças a Deus, que tem os hospitais e clínicas. Quem já ficou internado aqui sabe o valor que tem um bom médico, um bom hospital, uma boa clínica, um bom enfermeiro. Não é verdade? Mas não é um lugar que você fala assim: nossa, é o melhor lugar da terra para ir. Eu não tenho o que fazer, onde é que eu vou? Eu vou no hospital. Não, mas nós não vamos por nós. Nós vamos abençoar. Nós vamos abençoar. Nós vamos abençoar. Quem diz amém? Nós vamos abençoar. Diz aqui o versículo ainda: administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Cada um de nós cristãos exerçamos os dons que Deus tem nos dado, das diferentes maneiras, das diferentes possibilidades, com graça, com fé, com fidelidade, sendo instrumentos de Deus para edificação. Dá uma olhada de novo para quem está pertinho de você. Talvez hoje não, talvez neste momento agora da palavra não, mas talvez em algum momento, provavelmente, esse irmão, essa irmã precisará de você. Nós precisamos uns dos outros, e que nós tenhamos coração, fé e amor para sermos instrumento de Deus, edificação, suporte uns pelos outros. Já viu alguém passando por luta e problema? Ai meu Deus, não estou aguentando mais fulano. Ah, mas eu vou fazer o quê, né? Eu tenho que suportar, diz a Bíblia. Não. Quando a Bíblia fala de suportai-vos uns aos outros, não é assim: ai Jesus, lá vem aquele irmão chato, meu Deus do céu. Mas tá bom, Senhor, eu vou suportar, porque não posso mandar embora e não vou também. Não é isso. Suportai-vos uns aos outros é dar suporte. Como é que eu dou suporte para quem está perto de mim? Exercendo os talentos e dons que Deus me deu. Que dom que o Senhor tem te dado? Que dom que o Senhor tem colocado em sua vida? Romanos capítulo 12,
Anote aí, nós não vamos ler todo o capítulo aqui, mas é um texto base. Efésios capítulo 4, 1 Coríntios capítulo 12 também, e 1 João capítulo 4, vou repetir, Romanos 12, Efésios 4, 1 Coríntios capítulo 12, e 1 João capítulo 4. Aqui fala das diferentes formas de dons. E aí, se nós formos brevemente falar dos dons, simplificando, otimizando esses textos todos, eu vou ler uma lista dos dons que o Senhor entrega a nós. E essa lista pode mudar um pouco conforme a interpretação, ok? Conforme o entendimento, tá? Então eu peço uma margem aqui. Mas aqui nesses textos nos fala do dom de sabedoria. Sabedoria. Tem um problema, tem uma dor, tem um nó, tem um caos. Mas para você que tem o dom de sabedoria, tem resposta, tem luz. Você sabe o que tem que fazer. Sabedoria. Conhecimento. Eu não vou conseguir falar detalhar todos aqui. Conhecimento. Fé. Cura. Dom de cura. Milagres. Profecia. Discernimento de espíritos. Variedade de línguas. Interpretação de línguas. Ensino. Evangelismo. Pastoreio, apostolado, compaixão, liderança, doação, exortação ou incentivo, serviço, capacidade de administrar as coisas da igreja, assistência. Como eu disse, essa lista pode variar conforme o entendimento, conforme você for casar os dados. Aqui já está junto os ministérios, viu? Porque os ministérios são presentes dados por Deus. Por isso que ser um pastor não pode ser algo pesado, é um presente dado por Deus, é um dom dado por Deus. Quem é pastor é. Quem não é, não deve ser. Jamais deve ser ordenado a pastor quem não é pastor, concedido pelo Senhor. Quem não é chamado, vocacionado. Mas quem é, é. Porque Deus deu. E aí não importa o resto. Deus chamou, Deus ungiu, Deus capacitou. Acabou. Eu não sei, irmão e irmã, onde você se enquadra aqui. Eu sei que na sua testa, o Senhor ungiu com óleo que te capacita em excelência para alguma destas áreas. Pastor, eu não sei quais dons Deus me deu. Busque, descubra os dons que o Senhor colocou sobre você. Como é que eu faço isso? Como é que eu sei os dons que Deus colocou em mim? Eu já dei a primeira dica, que é o peso, que é aquela área que brilha os teus olhos, que chama a atenção. Qual a segunda dica, pastor? A área que você vai muito bem. Você é fácil para você. Para outra é difícil, para você é muito fácil e tudo flui. Como é que eu sei se flui, pastor? Por exemplo, se eu venho para o louvor, meu sonho é ser do louvor, e eu começo a ensaiar. Já contei para vocês o dia que eu estava ensaiando em casa? Uma vez eu estava em casa, precisava ministrar o louvor na igreja antiga. E eu estava em casa me esforçando, estava fazendo aula, estava me dedicando, estava lá cantando, estava lá. E aí uma senhora que trabalhou um período lá em casa, nos ajudando assim no cuidado da casa e tudo. Um dia eu estava na sala ali me esforçando, orando, cantando, e com muito suor e dedicação. E essa senhora passou por mim e falou assim: pastor, mas o senhor canta mal, hein?
Meu Deus do céu, só canta muito mal. E eu falei, minha irmã, é verdade, mas hoje é o que nós temos. Porque não é a minha área de dom. Um dia pode ser, se agradar a Deus, pode ser. Mas eu preciso primeiro descobrir aquilo que Deus me deu, colocou em mim, aquilo que Deus me capacitou, me chamou para fazer. E depois, eu preciso fazer. Eu preciso pôr as mãos. Eu preciso sair da vontade, eu preciso sair da esfera do eu quero, um dia, não, eu vou voltar. Eu sei que eu tenho chamado, mas eu faço. Eu faço. E um dos enganos que nós podemos cair, igreja, é esperarmos estar tudo bem para sermos instrumento de Deus. Se Timóteo estivesse esperando que estivesse tudo bem, ele jamais seria um instrumento de Deus que ele foi. Você viu quantos problemas, quantas lutas, quantas situações? Mas quando alguém é ordenado pelo Senhor, chamado, ungido, quando Deus derrama um dom, apesar das lutas, apesar das dificuldades, apesar até das dores, há uma graça e aquilo flui de maneira sobrenatural. Eu não sei como é que está o teu coração nesse momento, mas o meu coração está dizendo que sim, Jesus, usa a minha vida, me capacita ainda mais, para que eu possa exaltar teu nome ainda mais, e levar o teu amor a outros, a igreja do Senhor. Isso é dom, isso é dom. 1 Coríntios, abra comigo ainda, 1 Coríntios, agora nós vamos ler alguns versículos, 1 Coríntios capítulo 12, eu vou ler alguns versículos salteados aqui, 1 Coríntios 12, diz assim, versículo 1, portanto, irmãos, estou em Romanos, 1 Coríntios 12, irmãos, não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons espirituais, versículo 4, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo, 5, 6 e 7, e também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo, e há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Versículo 11. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente, conforme Ele quer. Versículo 31. Entretanto, procurem com zelos os melhores dons. Para que eu vou procurar os melhores dons? Para exercer os melhores dons. Para que eu peço para o Senhor, me capacita, me unja, fortalece as minhas mãos, capacita minha mente, meu coração, meus pés, me leva além, Senhor, para quê? Para ser usado ainda mais pelo Senhor. Aleluia! Existe um lugar na igreja, existe um lugar no corpo de Cristo, chamado função, serviço. Quero agradecer o irmão Claro aqui, que está gentilmente me servindo com um copo d'água aqui. Obrigado, irmão. Não foi carne e sangue que te revelou não, viu? Foi o Espírito mesmo.
E é tão lindo, irmãos, quando a igreja serve, quando os irmãos servem, quando nós nos dispomos. Meu Deus. Me lembro de vários momentos em que eu vi coisas, eu participei de coisas que jamais eu, Heber, homem, poderia fazer. Eu tenho certeza que eu tenho muitas pessoas aqui que têm guardado em seu coração momentos em que o céu abriu e fluiu de uma maneira torrencial a glória de Deus através de você, no seu dom, no seu chamado. E eu quero encerrar essa mensagem nesta noite, dizendo para você: levanta, desperta, não deixe o tempo passar, não deixe as dores e pesos e problemas roubarem de você aquilo que Deus colocou para você fazer, para você ser instrumento dele. E eu quero terminar com o texto de 2 Timóteo 1:7. 2 Timóteo 1:7. Fique de pé comigo. Já quero encerrar hoje. Quero chamar aqui o louvor, por favor, os irmãos. 2 Timóteo 1:7. Você que está com a sua Bíblia, abra ela. Se não, acompanhe aqui conosco o texto aqui no telão. 2 Timóteo 1:7. Diz a mim e a você, porque Deus, quem foi? Foi o homem? Por quê? Deus não nos deu um espírito de covardia. Não nos deu espírito de covardia. Irmão, não é tempo de retroceder, é tempo de avançar nas coisas do alto. Não é tempo de servir menos, é tempo de servir mais. Não é tempo de medo, diz aqui, mas de poder. É tempo de coragem. É tempo de coragem para servir a Deus. É tempo de amor, é tempo de moderação. Talvez alguém aqui esteja ouvindo essa mensagem hoje falando: mas como eu? Com a história que eu tenho, com as dores, com as limitações, talvez até com os pecados que eu ainda carrego, como que eu posso ser instrumento do Deus Altíssimo? O texto está nos dizendo aqui, existe uma coragem dada pelo Espírito Santo para você avançar. Existe um amor que vem do alto, que inunda o nosso coração, e ele se torna um coração com tanto amor, tanto amor, tanto amor dos céus, que é impossível a gente guardar aquilo só para a gente. Existe do Espírito Santo uma porção de domínio próprio. Talvez alguém fale assim: mas eu já falhei, eu já caí, eu já errei, eu já tropecei, eu já comecei 1000 vezes e desisti, eu já abracei meu dom, já comecei de volta na escala, já entrei, já saí 1 milhão de vezes. Existe uma porção de domínio próprio. Você fala: como é que eu vou dar conta? É Deus quem te capacita, é Deus que ministra, é Deus quem nos enche. Vou reler 1 Pedro 4:10. Cada um exerce o dom que recebeu para servir outros. Hoje os estudos comprovam que se alguém quer ser feliz, não viva só para si.
Muitos pensam, para eu ser feliz eu tenho que ter R$1 milhão na minha conta bancária. E se tiver, amém. Mas a felicidade passa por servir ao próximo, por suportar, por ajudar, por abençoar a outros, os irmãos da fé e os de fora também. Quantos querem ser instrumentos de Deus? Quantos querem ser mais felizes? Quantos querem viver uma vida que honra aquilo que Deus te deu? Levante-se, 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 esforça-te, esforça-te, esforça-te. Dom requer esforço, dom requer esforço. Quantos estão aí, sabem que também devem estar aqui? Quantos estão aqui e sabem que Deus unge as tuas mãos para estar lá dentro na salinha? Talvez aqui pregando, talvez fazendo uma outra obra, um outro ministério, talvez uma outra situação que a gente nem citou aqui, mas que o Espírito Santo faz pulsar dentro de você. Eu quero animar a igreja a, nesse início de ano, nos permitir ser usados por Deus. Às vezes a gente quer ver milagre, mas a gente não quer ser canal. Seja um canal de Deus. Aqui dentro ou fora, seja um canal de Deus nos dons e talentos que o Senhor te deu. Vai ser sobrenatural o que vai acontecer. Amém? Vamos cantar conosco, vamos cantar em fé. E eu quero animar você nesse momento aí, você e Deus, a fazer uma entrega, a responder sim para o alto. Escute, não estou falando daquilo que os homens te chamar, mas daquilo que o Espírito Santo falar com você. É você e Deus. Sim, Jesus. Usa-nos, Senhor. Espírito Santo, capacita-nos. Usa-nos, Senhor. Em nome de Jesus. Oh Deus. Deixa eu ver que oração, por favor. Oi? Que oração, por favor. 8:5. Beleza. Aleluia. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar usado do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Eu me lembrei agora de um texto. Um texto que fala que a morte de um justo, ela custa muito para o Senhor. E foge à mente aqui o termo exato desta palavra. Mas sabe o que significa? Isso eu me lembro muito bem. Significa que o Senhor investiu muito naquele filho, naquela filha. Quando alguém é levado, aquele investimento aqui na terra, naquela pessoa aqui, encerrou o tempo dela frutificar aqui.
Eu quero te dizer, irmão, que a nossa vida seja uma vida de homens e mulheres vivos para Deus, porque aquilo que o Espírito Santo tem investido em nós, aquilo que o Senhor tem nos ensinado, aquilo que o Senhor tem corrigido, aquilo que Deus tem nos capacitado, aqui na terra, possa glorificar muito a Ele. Quantas pessoas precisam de um conselho seu? Quantas pessoas precisam do teu ensino? Quantas pessoas precisam de um homem e uma mulher para interceder, para ensinar, para levar cura, para levar salvação? Quantas pessoas estão perdidas às escuras, sem saber o que fazer da vida, e muitas vezes só fazem coisas absurdas e terríveis, porque falta alguém para levar a luz do Evangelho. Oh, amado, eu e você, nós não temos tudo, nós não conhecemos a plenitude de Deus, nós não entendemos a plenitude da palavra, ou da vivência do Espírito, mas o que nós temos é mais que suficiente para compartilharmos e abençoarmos de maneira incrível tantas e tantas vidas. Escute, eu não peço dom ao Senhor, nós não devemos pedir dom a Deus pela gente, para a gente ser grande, aparecer, essas besteiras todas da carne. Nós pedimos a Deus que nos capacite, nos use, para que outros sejam alcançados. Tem uma família esperando você, tem um bairro, tem uma cidade, tem uma empresa, tem um filho, tem um neto, tem um tio, tem um avô, tem um irmão aqui do lado, tem um ministério aqui nessa igreja, não sei onde você congrega, tem algum lugar para você florescer e frutificar para a honra e glória de Deus. Deixa Deus te capacitar e deixa Deus te usar. Não ponha dificuldades, apenas flua no Senhor, flua. Pastor, e se algo não fluir, talvez não seja o seu lugar de dom. Eu queria estar muito aqui, eu queria ser o pastor do louvor. Eu acho que eu nunca vou ser, eu acho que Deus não sei vai me segurar. Mas eu posso fazer outras coisas aqui. Aqui eu não posso, mas tem outras coisas que eu consigo pôr a mão, consigo pôr o pé, consigo pôr o dedinho, falar, Deus, me usa aqui, ó, nem que seja um pouquinho aqui, nessa área, que me ajuda aqui. Você pode também, porque é o Senhor que nos capacita. Vem mais um